6 dicas de refeição do almoço para você que possui diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo LADA, começar a incluir aí no seu dia a dia e, consequentemente, alcançar melhores resultados para o seu tratamento através de uma glicemia controlada, de uma hemoglobina glicada estável e o principal, uma glicada que vai fazer você ficar livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo devido ao descontrole do tratamento. Um vídeo bem legal, bem interessante, que vai dar sequência aos vídeos que eu vou criar sobre alimentação para diabético, pois quem não sabe, eu sou diabético tipo 1 há mais de 25 anos, também sou farmacêutico e bioquímico e falo sobre diabetes aqui no canal. Então, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a receita de número 1 é o arroz de couve-flor. O arroz de couve-flor, na minha opinião, é a receita mais coringa que faz parte da vida do diabético, pois ela pode ser encaixada de diversas formas diante de uma refeição do almoço, por exemplo. Lembrando que todas essas dicas de receitas fazem parte do meu programa Low Carb para diabéticos, onde é um programa onde eu detalho como o diabético pode, através da alimentação inteligente, alimentação low carb, melhorar o tratamento e ganhar conhecimento e também controlar melhor a glicose e a hemoglobina glicada. E começar através do arroz de couve-flor que eu vou colocar aqui agora, nós já conseguimos trazer um alimento coringa para dentro da refeição do almoço. Então nós vamos dar uma passada inicialmente nos ingredientes para vocês entenderem e aí eu vou te dar algumas dicas para dar uma clareada maior aí na sua visão para facilitar com que você encaixe esse super alimento aí no seu almoço. Então nós podemos verificar que vai levar um buquê de couve-flor grande inicialmente, junto de uma colher de sopa de azeite de oliva para poder dar liga, também 2 dentes de alho picados para dar sabor. Lembrando, o diabético não precisa comer refeições sem sabor, é só utilizar os temperos de maneira inteligente, de maneira acertada, que vai se alimentar de uma maneira muito saborosa. Também leva uma cebola pequena picada para complementar o sabor, além de 3/4 de xícara de chá de água fervente para poder ferver a couve-flor e dar aquele aspecto de arroz de couve-flor, e sal a gosto, além da salsinha a gosto. Então, o que eu quero que você entenda agora de uma vez por todas, o arroz de couve-flor, ele vai ser um componente, um alimento com baixíssima quantidade de carboidratos. Ponto para o arroz de couve-flor. Aí você complementa com uma proteína, por exemplo, uma carne de boi grelhada, um filé de peito de frango grelhado, uma carne de porco grelhado, como por exemplo o lombo suíno, que tem menores quantidades de gordura, ou um peixe branco grelhado, ou um salmão grelhado e assim por diante. E aí você vai colocando um feijão inteiro, você vai complementando com folhas verdes. Então nós temos diversas opções de folhas verdes, alface, taioba, couve, nós podemos utilizar o repolho, nós podemos utilizar também legumes e verduras, adicionar o tomate, que é uma fruta, mas a gente considera como uma verdura, pois acompanha muito bem uma refeição do almoço. Podemos adicionar o brócolis, podemos adicionar também, por exemplo, outros alimentos que vão favorecer para dar maior volume à sua refeição do almoço, como cenoura, beterraba, como, por exemplo, adicionar um pouquinho de inhame, que é uma fonte de carboidrato, mas se você não exagerar, pode adicionar também a batata doce, e aí você vai compondo o seu prato de uma maneira muito mais inteligente. Por quê? Porque você vai substituir o arroz branco ou o arroz integral
integral ou o arroz arbóreo pelo arroz de couve-flor, que vai ser um alimento coringa dentro da sua refeição do almoço. Então, pegue essa receita, anote. Se você quiser fazer parte do programa Low Carb para Diabéticos, que é o meu programa, o link vai estar na descrição, assim você vai aprender mais detalhadamente, pois aqui no YouTube os vídeos iriam ficar muito longos, lá tá tudo organizado, fácil entendimento. Então já pegue essa receita e tenha como uma receita coringa para você fazer aí 2, 3 vezes na semana, congelar, depois só refogar novamente, e aí você tem um arroz substituto do arroz branco, tá ok? Agora nós vamos falar sobre uma receita que eu gosto muito, principalmente quando está mais frio aqui onde eu moro, que é a sopa de frango com legumes. Aí você já vai ter algo muito prático para se fazer, e aí você pode completar com outros ingredientes, lembrando, deixar bem temperado, colocar uma pimentinha e aí você vai complementando, lembrando também que essa já é praticamente uma refeição completa. Então, se você quiser jogar, por exemplo, um arroz de couve-flor e complementar junto dessa sopa, vai ficar muito legal. Agora nós vamos colocar ela aqui ao lado para você verificar os ingredientes e anotar aí no seu caderninho. Essa sopa vai 350 gramas de peito de frango. Então você vai ter uma quantidade de proteínas bem legal, bem interessante. Leva 1 litro de água, uma xícara de couve-flor. Então nós já podemos verificar que ela já possui couve-flor. Talvez você não precise adicionar o arroz de couve-flor, mas caso você queira dar maior volume para a sua refeição, o arroz de couve-flor é bem-vindo também. Você pode adicionar uma cenoura picada, uma abobrinha picada, uma cebola picada, azeite a gosto e sal a gosto, além de salsinha a gosto e uma folha de louro. Então, se você prestar bem atenção nessa refeição, você já consegue verificar sabor, consegue verificar baixa quantidade de carboidratos, consegue verificar presença de fibras, presença também de boas fontes de gordura, o que vai dar saciedade, bom controle da glicose, vai dar sabor e você tem uma opção excelente de refeição para o seu almoço, o que é bem prático de se fazer, e eu tenho certeza que você vai conseguir entender onde eu quero chegar através dessas refeições, que é começar a mudar os seus hábitos alimentares. Então, pense sobre isso e inclua de uma vez por todas a alimentação de uma maneira mais inteligente ao seu dia a dia, tá ok? E a receita de número 3 é a farofa de castanhas. Lembrando que eu estou citando alimentos para você montar várias refeições do almoço. Então você pode utilizar a farofa de castanhas junto do arroz de couve-flor. E aí você vai ter 2 super receitas com baixa quantidade de carboidrato, com muito nutriente e que vai ajudar a controlar a sua glicose. Agora eu vou colocar a farofa de castanhas aqui ao lado para você verificar quais são os ingredientes. Então a farofa de castanhas leva meia unidade de cebola, leva também 3 dentes de alho. Então, mais uma vez, é importante utilizar temperos para deixar as refeições mais saborosas, para você não enjoar facilmente e assim ter uma constância maior na hora de se alimentar. Leva também uma colher de manteiga ghee, você pode utilizar também o azeite, não tem maiores problemas, ou a manteiga comum sem sal. 3 unidades de ovos, uma xícara de chá de farinha de amêndoas. Eu sei que a farinha de amêndoas é um pouco mais cara, mas para essa receita vale muito a pena porque fica muito saborosa. Meia xícara de chá de cebolinha, meia xícara de chá de castanha de caju torrada, então vai dar aquela crocância para essa farofa. Lembrando, você não precisa comer essa farofa todos os dias, até porque vai sair bem caro, mas você pode fazer no seu domingo para dessa forma comer uma farofinha, e aí você também pode ir substituindo alguns ingredientes dessa farofa e
fazer ela com maior constância. Também vai levar 2 colheres de sopa de linhaça dourada. Lembrando, a linhaça dourada, ela não é amarga, então vai super bem em receitas como essa. E também vai levar 1/4 de chá de semente de girassol, para também adicionar maior quantidade de fibras à sua farofa, e 1 colher de chá de sal. Então, lembrando, dessa forma você vai complementando as suas refeições de maneira inteligente, com receitas diferentes. Nessa receita você tem boas fontes de gordura, boas fontes de proteína, tem presença de fibras e tem baixa quantidade de carboidrato e muito sabor. Então você pode ir complementando e encaixando no lugar de uma farofa de farinha de milho ou uma farofa de farinha de mandioca e assim por diante. Você vai ter uma opção a mais aí no seu dia a dia. Anote essa receitinha e coloque em prática, tá ok? E a receita de número 4 é a lasanha de berinjela. Outra excelente receita para você fazer aí na sua semana, tanto durante a semana quanto durante o final de semana, porque são ingredientes fáceis de se encontrar e que você pode ter acesso e fazer uma receita muito interessante e inteligente, porque não tem basicamente carboidrato. Eu vou colocar a receita aqui agora para você acompanhar comigo. Então a lasanha de berinjela vai levar 2 berinjelas descascadas e cortadas em fatias no sentido do comprimento, ou seja, para imitar realmente uma massa de lasanha. Então a gente vai cortar a berinjela nesse sentido. Vai levar 1 cebola picada, 2 dentes de alho amassado mais uma vez. É importante ter sabor nas refeições que você faz. Também vai levar 150 gramas de molho de tomate caseiro, que é bem fácil de se fazer, tem menores quantidades de conservantes, de sódio, e aí você consegue ter acesso também. 150 gramas de presunto. Edu, mas presunto é embutido, tudo bem. Mas você não vai utilizar todos os dias essa quantidade de presunto para comer. Essa receita é um volume maior, então você pode fazer, comer uma parte, reservar, congelar a outra, o que sobrou e ir comendo durante a semana. Não será 150 gramas de presunto que vai atrapalhar o seu tratamento ou acabar com a sua pressão alta, e sim o excesso, o abuso de consumo de alimentos industrializados. A gente tem que entender isso. Também vai levar 200 gramas de mussarela, que é uma fonte de proteínas que tem gordura, então você vai ter aí um volume maior na sua lasanha, que é a receita original, só que a gente troca as fontes de carboidrato pela berinjela. Isso que é o toque inteligente dessa receita. Vai levar sal e pimenta a gosto e 2 colheres de sopa de azeite. Então, se você percebeu, a gente apenas vai trocar a massa da lasanha pela berinjela, e assim você tem uma opção aí para comer no seu final de semana, no seu domingo, adicionar a farofinha acompanhada de um arroz de couve-flor, e aí você vai montando o seu cardápio de uma maneira mais interessante e inteligente. Você também pode reduzir essa receita em quantidades iguais, porém menores, e fazer apenas uma quantidade aceitável para a sua refeição, caso você não queira deixar na geladeira ou congelar. Então, anote também essa receita, pois vale muito a pena, tá ok? E a receita de número 5 é o estrogonofe de boi com palmito. Quem não gosta de um excelente estrogonofe aí? Vai me dizer que você não gosta. Só que tem muitos diabéticos que pararam de comer o estrogonofe, pois acha que o problema é o estrogonofe. Mas, na verdade, o que vai causar o aumento da glicemia é o arroz branco, é a batata palha que você adiciona junto do estrogonofe. Então, eu vou colocar a receita aqui do estrogonofe de boi com palmito para vocês acompanharem como ela é feita, e aí a gente vai discutir um pouco a respeito dessa receita. Então, leva 250 gramas de carne de boi cortada em tiras. Então você pode escolher qual tipo de carne, pode ser patinho, pode ser acém, pode ser colchão mole, e aí você vai escolher a carne que mais te aceita aí
ou você pode utilizar também a carne de frango, do peito de frango, também fica muito bom. Uma colher de sopa de sal, uma pitada de pimenta do reino preta, então você pode jogar um pouquinho de pimenta para dar sabor. Uma colher de chá de azeite de oliva, que é uma fonte de gordura interessante. Uma cebola picada, um dente de alho, e aí você vai dar maior sabor para o seu estrogonofe, além de palmitos cortados da sua preferência e também a gosto. Uma colher de sopa de mostarda, 2 colheres de sopa de ketchup light, e aí você já vai montar o seu estrogonofe através dos ingredientes que geralmente já são utilizados, além de uma caixinha de creme de leite light, que tem menor quantidade de gordura, porque o estrogonofe realmente vai uma quantidade maior de gordura, e principalmente para quem está em processo de emagrecimento tem que ficar atento. Então, se for escolher, escolha a opção light, que tem um pouquinho menos de gordura, além de salsa picada a gosto. Então, se você observou, a gente não tem presença significativa de carboidratos nessa receita. Porém, o grande problema é o arroz branco, é a batata palha. Então, se você troca o arroz branco pelo arroz de couve-flor, você já faz uma diferença enorme, e não deixe de comer o seu arroz com o seu estrogonofe, porque dessa forma você limita a quantidade de carboidratos e não deixa de ter uma receita saborosa para fazer aí no seu almoço de sábado, de domingo ou do dia da semana também. Aí fica a seu critério. Apenas cuidado com os excessos. Mesmo essas receitas que eu estou passando aqui, se exagerar, principalmente na questão de perda de peso, pode prejudicar esse processo, então tem que ter atenção, tá ok? E a receita de número 6, que particularmente eu gosto muito, principalmente para comer aos finais de semana, que é basicamente uma refeição completa, é a torta de frango, onde a gente tem uma receita de torta de frango bem completa, com quantidades limitadas de carboidratos, de fácil acesso, e que também a gente encontra facilmente os ingredientes. Então eu vou colocar aqui ao lado agora para você entender de uma vez por todas a respeito da torta de frango. Então ela leva 2 xícaras de chá de frango desfiado, que é a base da torta, leva também 1 xícara de chá de cenoura picada para dar maior volume para a receita. Então a cenoura picada, ela é bem-vinda. 1 xícara de chá de vagem picada é a mesma coisa, fonte de fibras, fonte de nutrientes, então vai dar mais volume para a sua receita. Meia xícara de chá de salsinha picada, que é para dar sabor, além de uma couve-flor inteira para dar volume para a sua torta, e também um ovo para poder dar liga aos ingredientes, além de meia xícara de chá de farelo de aveia. Então aí a gente tem fonte de carboidrato. Então, Edu, eu não posso comer? É aí que tá. Se você consegue limitar a quantidade de carboidrato que você insere nas suas receitas, você pode consumir sim uma receita como essa de torta de frango. O que você não pode fazer é comer a torta de frango, mais um arroz branco, mais uma batata palha, mais uma farofa de milho, de mandioca, aí não vai adiantar nada. Mas se você faz apenas essa torta de frango, que leva vários ingredientes, com muita fibra, com muita proteína, com boas fontes de gordura e a quantidade de carboidrato limitado, aí você pode consumir sim, sem maiores problemas. 2 colheres de sopa de requeijão light para dar maior cremosidade, 1 pitada de sal e pimenta do reino a gosto e azeite para untar. Então a gente tem uma receita fácil, prática, simples de se fazer e com muito sabor, com muita fibra, com muita proteína, com carboidrato limitado. E aí você, a partir dessas 6 receitas que eu passei aqui, pode montar cardápios. Então você pode fazer, por exemplo, a torta com um pouquinho de arroz de couve-flor, ou a torta com um pouquinho de farofa, ou você pode fazer também a torta para poder congelar e comer durante a semana, junto das suas outras refeições. E aí você tem excelentes receitas para
poder incluir aí na sua rotina sem estragar o tratamento do seu diagnóstico de diabetes. Então é importantíssimo que você entenda isso de uma vez por todas. O diabético não precisa comer apenas alface e tomar água. E sim, precisa escolher melhor os ingredientes, fazer as receitas de maneira mais acertada, limitar a quantidade de carboidrato e viver com mais saúde. E esse foi mais um vídeo da série que eu vou continuar gravando a respeito de café da manhã, onde eu vou deixar no final desse vídeo, se você ainda não viu. Hoje nós estamos falando do almoço, vamos falar de dicas de lanches da tarde, falaremos também a respeito do jantar e também algumas dicas de lanches noturnos, ou seja, tem muito vídeo bacana vindo por aí. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação à alimentação do café da manhã, a alimentação do almoço que falamos hoje, a alimentação do lanche, do jantar, que falaremos nas próximas semanas, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, que realmente traz valor para as pessoas, que as pessoas podem mudar de vida através do conhecimento e assim ganhar cada vez mais saúde. Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí e deixe a sua nota aqui, de 0 a 10, qual é o valor desse vídeo para você. Se for um 10, eu continuo gravando conteúdos aqui sobre alimentação, sobre dicas de como lidar com alimentação, pois eu tenho certeza que através do conhecimento vocês podem melhorar muito o tratamento de vocês, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos, pois eu tenho certeza que através do conhecimento você vai ganhar cada vez mais saúde, se libertar das amarras de que o diabético não pode comer nada e assim controlar a sua glicose, controlar a sua glicada e lidar melhor com o seu tratamento, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.